Olá, boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. Hoje será mais uma live incrível. Tenho certeza que todos vocês irão amar e irão aprender muito nessa noite de hoje. Eu vou colocar a minha amiga Cláudia. Vou esperar ela aceitar. Ela vai entrar. Olá, boa Olá! noite, tudo bem? Tudo Eu vou bem, apresentar a gente? professora, né? Tudo bem, queridos? É um prazer ver todos vocês. Quando a professora Cláudia começar a falar, a gente vai silenciando os comentários, porque para ela poder aparecer melhor, porque senão vai tapar o rosto dela. Tudo bem? Eu quero começar essa live agradecendo o professor Matheus Bazégio, que dá aula na mesma universidade que eu leciono, que é a Uniavan, que ele que está ajudando a gente nos templates de Instagram para que a gente consiga visualizar os slides. Se alguém quiser seguir ele no Instagram, no meu último post, no meu feed, tem ele marcado no último post, tudo bem? Então, obrigada, professor Matheus. E assim, ó, hoje eu estou aqui com muita alegria e tenho a honra de conversar com vocês. Nós vamos ter a honra de ter a professora Cláudia Menezes falando sobre um tema muito atual na endodontia, que é a terapia endodôntica regenerativa. A professora Cláudia, ela está concluindo o doutorado na Faculdade de Odontologia da USP, em São Paulo. Inclusive, ela fez o doutorado dela sanduíche na Universidade do Texas, em San Antônio. E ela trabalha com endodontia e harmonização orofacial na clínica da doutora Débora Ayala, em São Paulo, no bairro Jardins, né? E assim, professora, é uma honra ter você aqui. Eu sou muito grata por sua amizade, né? E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito, tá? Eu acredito que os comentários não estão em seu rosto, daí vai dar certo de a gente não precisar tirar, tá? E se eles tiverem, nós vamos acabar removendo, tudo Acho que bem? tá ótimo. Isso é. Então, assim, ó, nós vamos começar uma aula muito legal e provavelmente nós vamos deixar gravadas aqui se tudo correr bem, tá bom? Então é uma honra ter. Boa noite, professora, né? Uma Boa honra ter. noite. Bom, Milena, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui dividindo essa live com você e falando desse assunto que eu gosto muito, tá? Então, queria agradecer a todo mundo que está chegando aí. E apesar da gente desativar os comentários, vocês podem mandar perguntas que depois a gente vai respondendo e conversando mais, tá bom? Isso, Opa! Bom, então acho que podemos começar, né? Isso. Então, vamos lá. Bom, gente, então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre terapia endodôntica regenerativa, como a professora Milena já falou, tá? Pode passar, Milena. Esse é um tema que eu gosto muito de falar e eu já vou adiantar para vocês que essa é uma aula que dura 4 horas, gente. Então, eu enxuguei ao máximo que eu pude para deixar os pontos principais para a gente ter embasamento, saber o que é essa terapia regenerativa, quando realizar, por que realizar e embasado em que nós vamos realizar esse tratamento, tá? Então, depois, quem quiser aprofundar, quem quiser artigo, conversar mais comigo sobre o assunto, vai ter lá no último slide o meu e-mail, tá? E pode ficar à vontade, todo mundo que me manda pergunta sabe que eu sempre respondo, tá? Eu fico bem à disposição, tá bom? Bom, então eu vou começar com esse slide para a gente começar a falar um pouquinho do foco da nossa aula, né? E do foco do caso clínico que a gente vai abordar normalmente nesses tratamentos. Então, a gente pode ver nessa radiografia que a gente tem lá o elemento 35, um segundo pré-molar inferior, com risogênese incompleta, num paciente jovem. E aí eu já vou perguntar para vocês uma coisa. Qual que é o tratamento que normalmente a gente realiza nesse caso, numa radiografia onde eu tenho o diagnóstico de necrose pulpar
risogênese incompleta. Eu acho que todo mundo vai lembrar lá da faculdade, né? Que o tratamento mais comum nesses casos é a apsificação. A partir do momento que a gente fez o diagnóstico de necrose pulpar num dente como esse, que apresenta risogênese incompleta, né? O tratamento mais indicado, ou diria que mais realizado, é a apsificação. Pode passar. Bom, só para a gente lembrar rapidinho o que é essa apsificação e para ficar tudo mais claro na nossa cabeça, para a gente comparar com o tratamento que a gente vai propor aí e que não é a apsificação, tá? Que a gente vai falar mais depois. Então, a apsificação é indicada para dentes exatamente como eu mostrei ali, dentes com necrose pulpar e risogênese incompleta. Qual que é o objetivo da apsificação? É simplesmente promover a formação de uma barreira calcificada lá na região apical para a gente poder obturar esse dente, certo? Claro que a gente gostaria muito que a gente pudesse dar condições para que esse dente completasse a formação radicular. Mas, no caso da apsificação, estamos cientes de que nós vamos dar condições para que só uma barreira de tecido calcificado se forme na região apical para a gente poder obturar esse elemento dental. E aí, a gente tem duas técnicas mais comumente utilizadas para realizar essa apsificação, que é a técnica mediata e a técnica imediata. Vamos lembrar rapidinho das duas. Pode passar. Bom, a técnica mediata é aquela que vocês devem lembrar que a gente fica fazendo inúmeras trocas de medicação intracanal, que é o hidróxido de cálcio, até a gente observar a formação de uma barreira calcificada na região apical. Então, claro que a gente vai promover primeiro a desinfecção desse canal, né, com soluções irrigadoras. O hidróxido de cálcio vai entrar para complementar isso como medicação intracanal, mas a gente vai fazer várias trocas de hidróxido de cálcio até que a gente observe a formação de uma barreira mineralizada na região apical. Para quê? Para poder obturar esse elemento dental. E como que a gente vê essa barreira? Ou pela radiografia, e a gente comprova clinicamente testando. A gente vai bem devagarinho, de maneira bem delicada, com um instrumento, né, lá na região apical e sente que existe uma barreira, mas ela é muito frágil, a gente não pode forçar. É uma barreira porosa, mas a gente usa isso de parâmetro para quê? Para saber que houve a produção de uma barreira, a gente pode obturar, então, o elemento dental. Só que essa técnica mediata, como vocês podem ver aí nesse slide do meio, essa radiografia onde foi feita a obturação foi depois de 1 ano com trocas de hidróxido de cálcio. Então, essa barreira demora muito tempo para ser formada. Tá? E muitas vezes, nesse intervalo, o paciente fratura o elemento dental, a gente precisa extrair. Então, é um tratamento prolongado. Pode passar. E a técnica imediata é um pouco mais simples, tá? Esse é um dente extraído, né? Só para a gente ver como funciona essa técnica imediata. A gente promove toda a desinfecção através da irrigação, deixa a medicação intracanal, que é o hidróxido de cálcio, mas na segunda sessão a gente já consegue fazer um plug apical com MTA para que a gente possa obturar mais rapidamente. Por isso que é a técnica imediata, certo? Não é numa sessão só, pode até ser feita, mas a gente pode deixar uma medicação intracanal, pelo menos numa sessão, e na próxima fazer esse plug apical, né? Para que a gente possa ter esse anteparo para obturar esse canal mais rapidamente do que levar aquele tratamento a longo prazo. Né? E a barreira de tecido mineralizado, ela vai se formar ali em contato com o MTA e com a região periapical, mas a gente não precisa esperar por isso para obturar, já que a gente já vai ter esse anteparo aí para poder obturar. Muito bem. Então, essas são as duas técnicas. A apsificação é, sim, um tratamento interessante, né? Eu não estou aqui para falar de outro tratamento e passar a contraindicar a apsificação. Nesse caso, desse artigo aí que tem essa sequência de radiografias, observe que no primeiro raio-x, a gente tem uma raiz quase completamente formada. Nesse caso, e principalmente se eu precisar de um retentor intrarradicular, a apsificação está muito bem indicada aí, né? Então, eu posso fazer a técnica imediata, como foi feito aí, foi feito um plug de biodentina, pronto, eu já tenho um anteparo apical, posso obturar e posso, se precisar de um retentor intraradicular, perfeito, eu posso continuar o tratamento, mas o que eu tenho que saber? Que eu não posso esperar que haja uma continuação na formação radicular, um aumento nas paredes, no comprimento
das paredes dentinárias, isso eu não posso esperar. A gente está bem ciente do que vai acontecer na apsificação e do que esperar. Então, nesse caso, que a raiz estava quase completamente formada, é uma indicação perfeita para a apsificação, certo? Muito bem. Bom, quais são as vantagens e desvantagens da apsificação? A vantagem é que, se eu escolher a técnica imediata, eu posso concluir esse tratamento mais rapidamente, mantendo esse dente na cavidade oral de maneira satisfatória. Eu consigo reduzir aquela contaminação através desse tratamento. E as desvantagens são que, se eu tiver um dente com uma risogênese incompleta, imagine lá com menos de 2/3 de formação radicular, eu posso realizar a apsificação, mas eu não posso esperar que essa raiz vá continuar a formação, vá aumentar as paredes de dentina, a espessura e o comprimento. Eu não posso esperar nada disso. Vai permanecer frágil e suscetível à fratura. Então, isso que a gente tem que saber para a gente relembrar, né, a apsificação e poder comparar com outro tratamento que vai ser o foco da nossa aula hoje, tá? O foco da nossa conversa. Então, essa radiografia primeira é a mesma radiografia lá do começo, tá? Lembre-se que, se a gente fizesse a apsificação nesse caso, que é um caso de risogênese incompleta, é um caso de necrose pulpar, o que eu esperaria? Somente a formação de uma barreira de tecido mineralizado na região apical, e as paredes dentinárias iam ficar do jeito que estão. Finas, frágeis, esse dente suscetível à fratura. Agora, olha qual foi o desfecho desse tratamento aí. A radiografia de baixo. É a mesma radiografia. Gente, é o dente 45, tá? Eu falei 35 antes, desculpa. Então, olha lá o que aconteceu no desfecho desse tratamento. Nós observamos a continuação e a conclusão da formação radicular. Então, aquele dente que tinha paredes finas e frágeis inicialmente, se eu tivesse feito a apsificação, ia continuar com as paredes finas e frágeis. Mas outro tratamento foi realizado aí que permitiu que essa raiz continuasse a sua formação, concluísse a sua formação, e nós podemos agora, então, observar que esse dente não é mais um dente frágil como na situação anterior. Então, eu queria agradecer essa radiografia, é um caso clínico do professor Aníbal Diógenes, meu orientador lá do Texas, daquele período que eu passei lá, e ele gentilmente me forneceu essas imagens desse caso clínico. Então, nesse caso, outro desfecho. A gente tem que cuidar quando chegar na nossa clínica radiografias assim para a gente avaliar, tá? Porque olha como a gente observa esse tratamento que foi realizado se eu tiver só a radiografia final. Eu vou falar, gente, o que o dentista fez aí? Que tipo de tratamento endodôntico mal feito ele fez aí? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque agora a gente pode começar a ver mais esse tipo de radiografia. A gente tem que investigar o caso, tá? Para não condenar um tratamento que foi muito bem realizado. Tá bom? Muito bem. Então, nesse caso, foi realizado um tratamento endodôntico regenerativo. E o que é isso? É um tratamento que visa substituir ou devolver ao dente estruturas danificadas e que foram perdidas. De preferência, claro, estruturas vitais e viáveis, de preferência iguais às originais, mas eu aviso que nem sempre isso é possível, tá? Mas numa situação ideal, um tratamento endodôntico regenerativo busca isso, devolver a estrutura que originalmente estava lá e que foi perdida. Tá? Restabelecendo assim a função fisiológica do elemento dental. E no caso aí da polpa, a função fisiológica dela, além de ser formadora, né, é de proporcionar aí células que vão produzir dentina, né, que são os odontoblastos, para a conclusão então da formação radicular. Então, a indicação da terapia endodôntica regenerativa é basicamente a mesma da apsificação. Olha lá, dentes com necrose pulpar e risogênese incompleta. Só que o propósito dela é outro, tá? E o objetivo também. Então, o propósito é recuperar aquele tecido vital que já esteve no interior do canal radicular, que é a polpa, e com isso permitir que a formação radicular continue e seja concluída, para que esse dente não seja mais um dente friável, com paredes finas e frágeis de dentina, como ele seria se eu realizasse o tratamento de apsificação. Então, o objetivo é diferente, apesar da indicação ser a mesma. Muito bem. Agora, sempre que a gente quiser
formar ou dar condições para o organismo formar um tecido novo em qualquer lugar, tá? No caso aqui nós estamos falando do canal radicular, mas em qualquer lugar nós vamos recorrer aos princípios de engenharia tecidual para a gente saber o que a gente precisa ter para que um novo tecido se forme. E aí alguém vai falar assim, ih, vai começar a viajar agora. Vai falar de engenharia tecidual, vai falar de laboratório, tenho coisa que comprar alguma coisa, desenvolver alguma coisa em laboratório. Não é nada disso, gente. Eu vou passar para vocês os 3 fatores essenciais, os 3 elementos essenciais para que dar condições para que um tecido novo se forme no canal radicular. Primeiro, célula-tronco. Primeiro elemento que precisa ter onde eu quero que um tecido novo se forme. Segundo, uma matriz, também chamada de scaffold, ou arcabouço. É uma estrutura onde essas células vão se organizar. Porque eu não posso deixar essas células, colocar a célula-tronco dentro do canal e deixá-las soltas, planctônicas. Elas não vão fazer nada. Elas não vão conseguir se organizar sozinhas para formar um tecido. Então, elas precisam ter uma matriz, ou como nós chamamos de scaffold em inglês. É uma estrutura tridimensional onde elas vão se organizar. E o terceiro elemento são fatores de crescimento. Aí vocês vão falar, ixi, Maria, o que é isso? Vou ter que comprar fator de crescimento? Não, eu já vou falar para vocês o que são esses fatores de crescimento e aonde que a gente vai encontrá-los, tá? E já os 3 elementos são muito facilmente encontrados no nosso paciente e facilmente disponíveis, tá? Então, vamos ver o que é isso, o que representa cada elemento e aonde que a gente vai conseguir esses elementos. Esse slide aí tá cheio de figura e talvez vocês não consigam ler. Ele só tá mostrando que nós temos células-tronco, especificamente na boca, nós temos no corpo todo, mas aí tá mostrando aonde nós podemos encontrar células-tronco na boca. Olha a quantidade de locais onde nós podemos encontrar células-tronco na cavidade oral. No osso, na gengiva, no epitélio oral, na polpa, no ligamento periodontal, na estrutura próxima à raiz, que eu já vou mostrar, próxima à região apical da raiz, que eu já vou mostrar mais para frente para vocês que estrutura é essa. Então, a nossa boca, o dente e as regiões ao redor do elemento dental são cheias de célula-tronco. Aí, na figura de baixo, tem os potenciais locais onde eu posso ter célula-tronco que pode se transformar em odontoblasto, que é a célula da polpa que eu gostaria, né, que povoasse a região do canal. Então, se alguém não lembra muito bem o que é célula-tronco, vamos lá. O que é célula-tronco? É uma célula indiferenciada. O que é uma célula indiferenciada? É uma célula que não tem uma identidade ainda, ela não sabe ainda quem ela é. Quando a célula-tronco, que pode se transformar em vários tipos de célula, e essa é uma característica de uma célula-tronco, ela pode se transformar em vários tipos diferentes de célula. Quando ela se transforma em alguma célula, a gente diz que essa célula-tronco se diferenciou. Então, uma célula-tronco pode se transformar num odontoblasto. Uma célula-tronco pode se diferenciar num odontoblasto, por exemplo. Tá? Então, uma célula-tronco é uma célula que ainda não tem uma identidade definida. E uma célula-tronco não pode se transformar em qualquer outra célula, tá? Isso segue alguns requisitos, que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas é por isso que eu coloquei essa segunda figura, para a gente saber onde tem célula-tronco na boca que pode se transformar em odontoblasto. E aí, nessa figura de baixo, que eu acho que vocês não vão conseguir ler muita coisa, tem lá folículo dental, polpa dental, ligamento periodontal, osso alveolar, papila apical, que é uma estrutura que está lá na pontinha da raiz, eu vou falar depois para vocês. Esses locais têm células que podem se transformar em odontoblastos, tá? Então, célula-tronco a gente tem na boca. E a gente já vai ver como que a gente vai conseguir célula-tronco para colocar dentro do canal. A gente já vai ver mais para frente. Pode passar, Milena. Muito bem. O segundo fator que eu falei para vocês, que é essencial para que a gente possa formar um novo tecido no canal, é o arcabouço, ou o scaffold, ou a matriz, que é aquela estrutura tridimensional onde as células vão se organizar. Essa estrutura vai facilitar justamente essa organização e a formação desse novo tecido. Muito bem, aonde que eu vou arrumar um scaffold?
Eu vou falar para vocês que um scaffold perfeito, essa matriz perfeita, é natural. O tempo é o coágulo, tá? Como que eu consigo um coágulo para pôr dentro do canal? Para ter coágulo, eu tenho que ter sangramento. Para ter sangramento, eu tenho que estimular alguma região que tenha sangue e faça entrar dentro do canal. E a gente vai saber como é que faz isso. O fato é que eu tenho célula-tronco no paciente, fácil de conseguir. Tem um coágulo no paciente, posso obter a partir do paciente, fácil de conseguir também, que a gente já vai ver depois. E a último elemento, pode passar, que é... Não. Tá. O último elemento, que é o fator de crescimento, tá? Pulou o slide, mas não tem problema. Estava lá naqueles 3 elementos, fator de crescimento. O que é fator de crescimento? Aí tá em Fator de cima. crescimento é uma Ele tá em proteína, cima. ou basicamente... desculpa, tava aí. Não tava. Tudo bem, Em sem cima. problema. É uma substância, fator de crescimento normalmente é uma proteína que é produzida pelo nosso organismo, pelas nossas próprias células. E o que esses fatores de crescimento vão fazer? Eles vão regular as funções das células. Então, as nossas células produzem fator de crescimento e eles vão fazer mais ou menos o seguinte, eles vão coordenar as funções das células. Então, o fator de crescimento vai falar assim, ó, você vai se transformar nisso, você vai se transformar naquilo, você vai proliferar, você vai migrar e vai ficar aqui. Os fatores de crescimento coordenam as funções das células. Então, eles são super importantes para coordenar essa formação de novo tecido. Muito bem. Aonde que eu vou arrumar fator de crescimento? O coágulo é cheio de fator de crescimento. Cheio de fator de crescimento. Outro lugar onde eu tenho fator de crescimento é a dentina. E lembrem que estamos no canal radicular, que está envolto por paredes de dentina. Na dentina está cheio de fator de crescimento. Eu só tenho que saber como liberar, porque eles não estão soltos, eles estão presos na estrutura da dentina. Eu só tenho que saber como liberá-los para dentro do canal. E a gente também vai ver isso daqui a pouco, tá? Vou passar. Muito bem. A partir desses 3 fatores que eu falei para vocês, e conseguindo colocar tudo isso dentro do canal, nós esperamos que um caso como esse, que está nessa radiografia, onde eu tinha um dente com risogênese incompleta e necrose pulpar, possa ter um tecido novamente constituído dentro do canal e a sua formação radicular completa. Como a gente pode ver aí nessa sequência de casos, que foram os primeiros casos clínicos publicados na literatura em 2001, relatando um caso de revascularização. Então, lembre que depois eu vou falar para vocês um pouquinho, tem vários nomes para essa terapia endodôntica regenerativa. Um nome que era muito utilizado era a revascularização. Vocês vão ouvir também regeneração, revitalização, revascularização ou terapias endodônticas regenerativas. É tudo a mesma coisa, tá? Então, esse foi o primeiro artigo publicado na literatura relatando um caso de revascularização de um dente permanente, né, com risogênese incompleta e necrose pulpar, que teve a sua raiz, a sua risogênese completa após um tratamento endodôntico regenerativo. Então, esse foi o primeiro caso na literatura. E esses autores, eles já tentaram estabelecer um protocolo, tá, que a gente vai ver depois, mas eles já indicaram aí, para ajudar na descontaminação, uma pasta antibiótica, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente depois, tá? O segundo artigo que foi publicado na literatura foi esse de Bentes e Trope, também relatando um caso clínico de risogênese incompleta, necrose pulpar, inclusive com fístula, tá? Ali no primeiro raio-x eles estão fazendo rastreamento de fístula. E aí eles fizeram esse tratamento endodôntico regenerativo, que era chamado na época de revascularização, tá? Esse caso aí foi publicado em 2004, se não me engano. Então, aí eles já também tentaram estabelecer um protocolo. Não tinha nada definido ainda, tá? Mas, basicamente, a gente vai falar depois, a sequência clínica é descontaminação do canal, que eu tenho que fazer em qualquer caso, medicação intracanal, e aí depois que eu tiver reduzido aquela infecção, aí sim eu vou tentar colocar aqueles 3 fatores que eu falei para vocês dentro do canal. E observem que nesse caso aí,
ocorreu, então? Ainda não a completa formação na última radiografia, tá? Mas uma grande evolução já desse caso, com um aumento na espessura das paredes do canal e um aumento no comprimento. Inclusive, gente, quem quiser anotar aí, depois que a gente faz um tratamento endodôntico regenerativo, eu acho que após qualquer tratamento endodôntico isso é válido, uma das primeiras coisas, a primeira coisa que a gente observa na radiografia, quando o tratamento está dando certo, é a redução da imagem de rarefação óssea periapical, da imagem da lesão periapical, quando ela existe, né? Uma das primeiras coisas que acontecem é a regressão dessa imagem. Muitas vezes a gente vê isso até antes de obturar. Tá? Dependendo do tamanho, da extensão dessa lesão, a gente deixa a medicação intracanal e muitas vezes quando o paciente volta para obturar, dependendo do intervalo, óbvio, né? A gente já vê uma redução, tá? Então, uma das primeiras coisas que acontecem depois de concluído o tratamento é a redução daquela imagem radiolúcida associada à região. Depois, a gente vê um aumento na espessura das paredes e, por último, é que a gente vê um aumento no comprimento e a formação completa da raiz. Pode passar. Então, esses dois artigos foram os primeiros artigos na literatura, em 2001 e em 2004, tá? Já relatando esses primeiros casos aí de revascularização. Então, eu coloquei esse esquema aqui. Ainda não é para explicar o passo a passo, mas é só para a gente situar e ter uma ideia de quais são as etapas. Então, a primeira etapa, aquele primeiro desenho ali, seria a seleção do caso. Então, só para a gente observar que é um dente com risogênese incompleta, que tem aquela comunicação apical, né, entre o canal e a região apical, periapical, muito ampla, muito difícil da gente obturar um dente desse pelo método convencional, óbvio, né? E então a primeira figura representa isso. Aí, o que nós vamos fazer? Claro que se eu tenho necrose pulpar, eu tenho contaminação. Então eu tenho que reduzir essa contaminação. Como que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer um preparo convencional, como se fosse um tratamento endodôntico convencional, utilizando limas, instrumentos rotatórios, reciprocantes, desgastando parede de dentina. Eu não posso fazer isso, porque essas paredes já são muito finas. Então, eu não vou contar com essa importante fase do tratamento, que é o preparo, que alguns chamam de cirúrgico ou mecânico. Eu vou contar somente com o preparo químico, que é a irrigação e depois a medicação intracanal. É só isso que eu tenho para tentar reduzir essa carga microbiana, reduzir essa infecção para que eu tenha sucesso, já que se eu tiver infecção, eu não vou ter reparo, muito menos a formação de um tecido novo. Claro que eu não vou esterilizar o canal, ninguém consegue fazer isso, mas a gente precisa reduzir ao máximo essa carga microbiana para que a gente tenha compatibilidade. Então, a gente vai fazer tudo isso na primeira sessão, essa descontaminação através de solução irrigadora, que depois a gente vai falar um pouquinho melhor. E vamos utilizar uma medicação intracanal, que é super importante aqui para complementar a nossa descontaminação. Essa medicação intracanal a gente também vai falar depois, tá? E aí, na próxima sessão, quando o paciente vier de novo, aí sim é que eu vou colocar aqueles 3 elementos dentro do canal. Então, quando o paciente voltar, claro, eu vou estabelecer aquele protocolo padrão, gente. Isolamento absoluto, né? Todo esse protocolo padrão que a gente já segue. Irrigação para remover aquela medicação intracanal, e aí sim, eu vou colocar aqueles 3 elementos no canal. Como? Primeiro, coágulo. Como que eu vou colocar no canal? Estimulando o sangramento. Como que eu posso estimular o sangramento? Utilizando um instrumento endodôntico, uma lima fina, delicada, 15, 20 ou 25. Imagine que esse canal é muito amplo. E eu vou ultrapassar 2 milímetros ali da região apical para eu promover um sangramento. Lembrem que isso tudo vai ser um processo muito delicado, tá? Então, como todo processo na endodontia, né, a delicadeza é importante, então a gente vai ultrapassar aproximadamente 2 milímetros da região apical e aí a gente vai estimular um sangramento daquela região. Muito bem, esse sangramento vai acontecer, vai preencher o canal, um coágulo vai ser formado, depois eu vou explicar bem tudo isso, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia do panorama geral. Preencher o canal com esse sangramento, vai se formar um coágulo, onde eu tenho sangramento, eu tenho a possibilidade do coágulo, vai se formar um coágulo. Pronto, o que eu tenho já? Já tenho o meu scaffold e também já tenho fatores de crescimento, porque no coágulo tem fator de crescimento. Muito bem. E aí, só falta as células
tronco. Só que as células tronco, elas já entraram com o sangramento. Por quê? Porque elas já estão na região apical ao redor do dente. Quando eu estimular o sangramento, vai vir célula, vai vir sangue, vai vir fator de crescimento. E tem um fator muito importante, que eu falei para vocês que tinha fator de crescimento na dentina. Então, quando a gente for passar o passo a passo, vai ter uma solução irrigadora que a gente vai ter que usar, que é super importante para liberar esses fatores de crescimento da dentina, tá? E aí eu vou falar para vocês depois. Muito bem, uma vez feito isso, já tenho o coágulo lá dentro do canal e tudo que eu preciso, eu vou proteger esse coágulo, posso colocar uma matriz de colágeno para proteger, depois vai ter lá bonitinho para vocês verem, e um biocerâmico na região cervical. Tudo para proteger o meu coágulo. A partir daí, ionômero de vidro e restauração normal com resina. E vamos acompanhar esse paciente. Por quê? Porque eu quero que tudo aquilo que eu coloquei no canal, e eu quero que tenha aqueles 3 fatores, tá? Que é célula-tronco, o scaffold e os fatores de crescimento, estejam em condições um tecido seja formado ali. Mas como que esse tecido vai ser formado? Aquelas células-tronco que entraram e que têm potencial para se diferenciar em odontoblasto, mas também em cementoblasto, em ligamento periodontal, porque eu não sei que célula vai entrar, certo? Então, essas células, elas precisam ter condições para que elas se diferenciem e formem um tecido onde antes não tinha mais um tecido. E a gente já vai ver quais são as células que tem mais chance de entrar ali. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês entenderem melhor isso. Mas agora eu só queria que vocês entendessem como que a gente vai colocar tudo isso dentro do canal e por quê. Muito bem. Então, dessa maneira, uma vez colocando os elementos que nós precisamos para que um tecido novo seja formado, a gente pode ter um caso como esse, que foi gentilmente cedido pelo professor Celso Caldeira, lá da USP, da FAU-USP, onde ele tinha inicialmente, então, um caso de completa e necrose pulpar. Foi realizado o tratamento endodôntico regenerativo, e aí no 2, 3 e 4 a gente tem o acompanhamento do caso. Então, a primeira coisa, no slide 2, na radiografia 2, a gente já vai ver que o que aconteceu. Primeira coisa, sumiu a imagem de rarefação periapical. Primeira coisa que a gente vê. Segundo, se a gente pegar a radiografia número 3 e comparar lá com a número 1, a gente já vai observar que as paredes já estão começando a aumentar a espessura lá na região apical, mais ainda na 4, que ainda não formou completamente, mas a ordem, a sequência do que vai acontecendo é isso. Primeiro, redução da rarefação, depois a gente começa a ver um aumento na espessura das paredes e, por último, é que a gente vai ver um aumento no comprimento. Assim, a gente observa o quê? Que os princípios foram realizados de maneira adequada, provavelmente aqueles 3 elementos foram inseridos dentro do canal de maneira adequada e um novo tecido se formou ali. Por quê? Porque eu estou vendo que está havendo a continuação da formação radicular. Mesma coisa nesse caso aqui. São todos de artigos científicos, tá? Então, inicialmente, a gente vê, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas a gente vê um caso também de risogênese incompleta e necrose, é o caso padrão. E aí, após a realização no slide B, já está pronto o tratamento. Então, a gente vê que na cervical tem a imagem radiopaca, né, do biocerâmico. E aí, conforme a gente vai acompanhando, a primeira coisa, redução na imagem de rarefação, quando ela existe. E depois a gente já começa a observar um aumento na espessura das paredes do canal. E a última coisa que acontece é o aumento no comprimento e conclusão da formação radicular. Então, nesse artigo, eles compararam a taxa de sobrevivência do elemento dental que é submetido a um tratamento endodôntico regenerativo e a apsificação imediata, que é com MTA, ou mediata, que é com hidróxido de cálcio. Observe que a taxa de sobrevivência ali nos 2 primeiros casos é muito alta. Só que lembrem que a condição que um dente com apsificação vai sobreviver e a condição que ele vai apresentar é totalmente diferente de um dente onde eu realizei o tratamento endodôntico regenerativo com sucesso. Né, onde eu vou ter um aumento na espessura, no comprimento. Esse dente, ele vai apresentar um aumento na sua resistência, ao contrário daquele que foi submetido à apsificação. Muito bem, nesse artigo eles também comparam, e aqui de maneira bem satisfatória, o ganho tanto em espessura
quanto em comprimento nas paredes do canal. Então, olha lá, o primeiro gráfico, eles estão mostrando um aumento na espessura, na largura das paredes do canal. Na revascularização, que é o primeiro item lá, que tem a barrinha com 3 asteriscos, ocorreu um maior aumento nessa. Eu comparo com a apsificação com MTA ou com hidroxicálcio. Essa diferença foi estatisticamente significativa. E no gráfico de baixo, a gente tem um aumento no comprimento. Também foi mais satisfatório com a revascularização ou regeneração. E essa diferença foi estatisticamente significativa. Então, comprovando que quando a gente faz essa terapia regenerativa, a gente tem mais chance de promover um ganho, tanto em comprimento quanto em espessura. E isso a gente não obtém quando a gente realiza a apsificação. Muito bem. Aqui um outro caso para ilustrar esse acompanhamento. Então, primeira coisa ali no pós-operatório, de 6 meses que a gente vai observar, ocorreu uma redução na imagem da rarefação e já um aumento na espessura. Tá? E por último lá é que a gente vai ver, que ainda não está completamente formada, mas a última coisa que vai acontecer é um aumento do comprimento. Pode passar. Então, gente, agora vamos lá. Vamos entrar naqueles detalhes importantes como da onde vão vir exatamente as células que vão entrar no canal, as células tronco, e potencialmente vão se transformar em algum tecido. Tudo bem, a gente já viu lá que tem várias estruturas ao redor do dente que tem célula tronco que pode se transformar em odontoblasto. Mas da onde exatamente que vai vir essas células? Se a gente observar num corte longitudinal, um dente rígido, tá? Que tem a polpa vital. Então, a gente vê o espaço ali da polpa, essa análise histológica, a gente vê as paredes de dentina lateralmente finas. Por quê? Porque esse dente está em formação radicular. A risogênese não está completa ainda. Aí a gente vai ver a camada de odontoblastos grudadinha ali na parede de dentina. E olha ali embaixo, na região apical, que está circundada em azul. Aquilo ali não é polpa, tá? Porque está para fora do canal. A gente vê ali a imagem do canal radicular e das paredes de dentina, que ainda não estão completas, mas aquela estrutura que está ali bem fora ali do canal não é polpa, tá? Essa estrutura é chamada de papila apical. E observem lateralmente ali na parede de dentina, a gente tem o diafragma epitelial, a bainha epitelial de Hertwig que está ali naquela região. E esse tecido, que é chamado de papila apical, é um tecido que está presente na região apical, como o caso aí, de dentes com risogênese incompleta. E esse tecido é muito importante para a formação da polpa e da dentina radicular. É essa estrutura que vai fornecer odontoblastos para a polpa. A polpa só existe por causa dessa estrutura, que é a papila apical. Todo mundo conhece ela, mas não lembra. Pode passar, Milena. Olha aqui quem que é essa papila apical. No primeiro slide, a gente tem uma... Vou esperar ela aceitar. Ela vai entrar. Olá, olá. Tudo bem? Tudo Eu vou bem, apresentar gente? A professora, né? Tudo bem, queridos? É um prazer ver todos vocês. Quando a professora Cláudia começar a falar, a gente vai acabar silenciando os comentários, porque para ela poder aparecer melhor, porque senão vai tapar o rosto dela. Tudo bem? Eu quero começar essa live agradecendo o professor Matheus Bazégio, que dá aula na mesma universidade que eu leciono, que é a Uniavan, que ele que está ajudando a gente nos templates de Instagram para que a gente consiga visualizar os slides. Se alguém quiser seguir ele no Instagram, no meu último post, no meu feed, tem ele marcado no último post, tudo bem? Então, obrigada, professor Matheus. E assim, ó, hoje eu estou aqui com muita alegria e tenho a honra de conversar com vocês. Nós vamos ter a honra de ter a professora Cláudia Menezes falando sobre um tema muito atual na endodontia, que é a terapia endodôntica regenerativa. A professora Cláudia, ela está concluindo o doutorado na Faculdade de Odontologia da USP, em São Paulo. Inclusive, ela fez o doutorado dela sanduíche na Universidade do Texas, em San Antônio. E ela trabalha com endodontia e harmonização orofacial
na clínica da doutora Débora Ayala, em São Paulo, no bairro Jardins, né? E assim, professora, é uma honra ter você aqui. Eu sou muito grata por sua amizade, né? E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito, tá? Eu acredito que os comentários não estão em seu rosto, daí vai dar certo de a gente não precisar tirar, tá? E se eles tiverem, nós vamos acabar removendo, tudo Acho bem? que tá ótimo. Uhum. Isso é. Então, assim, ó, nós vamos começar uma aula muito legal e provavelmente nós vamos deixar gravadas aqui se tudo correr bem, tá bom? Uhum. Então é uma honra ter. Boa noite, professora, né? Uma honra Boa noite. Bom, Milena, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui dividindo essa live com você e falando desse assunto que eu gosto muito, tá? Então, queria agradecer a todo mundo que está chegando aí. E apesar da gente desativar os comentários, vocês podem mandar perguntas que depois a gente vai respondendo e conversando mais, tá bom? Isso, uhum. Opa! Bom, então acho que podemos começar, né? Isso. Então, vamos lá. Bom, gente, então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre terapia endodôntica regenerativa, como a professora Milena já falou, tá? Pode passar, Milena. Esse é um tema que eu gosto muito de falar e eu já vou adiantar para vocês que essa é uma aula que dura 4 horas, gente. Então, eu enxuguei ao máximo que eu pude para deixar os pontos principais para a gente ter embasamento, saber o que é essa terapia regenerativa, quando realizar, por que realizar e embasado em que nós vamos realizar esse tratamento, tá? Então, depois, quem quiser aprofundar, quem quiser artigo, conversar mais comigo sobre o assunto, vai ter lá no último slide o meu e-mail, tá? E pode ficar à vontade, todo mundo que me manda pergunta sabe que eu sempre respondo, tá? Eu fico bem à disposição, tá bom? Bom, então eu vou começar com esse slide para a gente começar a falar um pouquinho do foco da nossa aula, né? E do foco do caso clínico que a gente vai abordar normalmente nesses tratamentos. Então, a gente pode ver nessa radiografia que a gente tem lá o elemento 35, um segundo pré-molar inferior, com risogênese incompleta, num paciente jovem. E aí eu já vou perguntar para vocês uma coisa. Qual que é o tratamento que normalmente a gente realiza nesse caso, numa radiografia onde eu tenho o diagnóstico de necrose pulpar e risogênese incompleta? Eu acho que todo mundo vai lembrar lá da faculdade, né? Que o tratamento mais comum nesses casos é a apsificação. A partir do momento que a gente fez o diagnóstico de necrose pulpar num dente como esse, que apresenta risogênese incompleta, né? O tratamento mais indicado, ou diria que mais realizado, é a apsificação. Pode passar. Bom, só para a gente lembrar rapidinho o que é essa apsificação e para ficar tudo mais claro na nossa cabeça, para a gente comparar com o tratamento que a gente vai propor aí e que não é a apsificação, tá? Que a gente vai falar mais depois. Então, a apsificação é indicada para dentes exatamente como eu mostrei ali, dentes com necrose pulpar e risogênese incompleta. Qual que é o objetivo da apsificação? É simplesmente promover a formação de uma barreira calcificada lá na região apical para a gente poder obturar esse dente, certo? Claro que a gente gostaria muito que a gente pudesse dar condições para que esse dente completasse a formação radicular. Mas, no caso da apsificação, estamos cientes de que nós vamos dar condições para que só uma barreira de tecido calcificado se forme na região apical para a gente poder obturar esse elemento dental. E aí, a gente tem 2 técnicas mais comumente utilizadas para realizar essa apsificação, que é a técnica mediata e a técnica imediata. Vamos lembrar rapidinho das 2. Pode passar. Bom, a técnica mediata é aquela que vocês devem lembrar que a gente fica fazendo inúmeras trocas de medicação intracanal, que é o hidróxido de cálcio, até a gente observar a formação de uma barreira calcificada na região apical. Então, claro que a gente vai promover primeiro a desinfecção desse canal, né, com soluções irrigadoras. O hidróxido de cálcio vai entrar para complementar isso como medicação intracanal, mas a gente vai fazer várias trocas de hidróxido de cálcio até que a gente observe a formação de uma barreira mineralizada na região apical. Para quê? Para poder obturar esse elemento dental.
E como que a gente vê essa barreira? Ou pela radiografia, e a gente comprova clinicamente testando. A gente vai bem devagarinho, de maneira bem delicada, com um instrumento, né, lá na região apical e sente que existe uma barreira, mas ela é muito frágil, a gente não pode forçar. É uma barreira porosa, mas a gente usa isso de parâmetro para quê? Para saber que houve a produção de uma barreira, a gente pode obturar, então, o elemento dental. Só que essa técnica imediata, como vocês podem ver aí nesse slide do meio, essa radiografia onde foi feita a obturação foi depois de 1 ano com trocas de hidróxido de cálcio. Então, essa barreira demora muito tempo para ser formada. Tá? E muitas vezes, nesse intervalo, o paciente fratura o elemento dental, a gente precisa extrair. Então, é um tratamento prolongado. Pode passar. E a técnica imediata é um pouco mais simples, tá? Esse é um dente extraído, né? Só para a gente ver como funciona essa técnica imediata. A gente promove toda a desinfecção através da irrigação, deixa a medicação intracanal, que é o hidróxido de cálcio, mas na segunda sessão a gente já consegue fazer um plug apical com MTA para que a gente possa obturar mais rapidamente. Por isso que é a técnica imediata, certo? Não é numa sessão só, pode até ser feita, mas a gente pode deixar uma medicação intracanal, pelo menos numa sessão, e na próxima fazer esse plug apical, né? Para que a gente possa ter esse anteparo para obturar esse canal mais rapidamente do que levar aquele tratamento a longo prazo. Né? E a barreira de tecido mineralizado, ela vai se formar ali em contato com o MTA e com a região periapical, mas a gente não precisa esperar por isso para obturar, já que a gente já vai ter esse anteparo aí para poder obturar. Muito bem. Então, essas são as duas técnicas. A apsificação é, sim, um tratamento interessante, né? Eu não estou aqui para falar de outro tratamento e passar a contraindicar a apsificação. Nesse caso, desse artigo aí, que tem essa sequência de radiografias, observe que no primeiro raio-x, a gente tem uma raiz quase completamente formada. Nesse caso, e principalmente se eu precisar de um retentor intrarradicular, a apsificação está muito bem indicada aí, né? Então, eu posso fazer a técnica imediata, como foi feito aí, foi feito um plug de biodentina, pronto, eu já tenho um anteparo apical, posso obturar e posso, se precisar de um retentor intraradicular, perfeito, eu posso continuar o tratamento, mas o que eu tenho que saber? Que eu não posso esperar que haja uma continuação na formação radicular, um aumento nas paredes, no comprimento das paredes dentinárias, isso eu não posso esperar. A gente está bem ciente do que vai acontecer na apsificação e do que esperar. Então, nesse caso, que a raiz estava quase completamente formada, é uma indicação perfeita para a apsificação. Certo? Muito bem. Bom, quais são as vantagens e desvantagens da apsificação? A vantagem é que, se eu escolher a técnica imediata, eu posso concluir esse tratamento mais rapidamente, mantendo esse dente na cavidade oral de maneira satisfatória. Eu consigo reduzir aquela contaminação através desse tratamento. E as desvantagens são que, se eu tiver um dente com uma risogênese incompleta, imagine lá com menos de 2/3 de formação radicular, eu posso realizar a apsificação, mas eu não posso esperar que essa raiz vá continuar a formação, vá aumentar as paredes de dentina, a espessura e o comprimento, eu não posso esperar nada disso. Então, esse dente vai permanecer frágil e suscetível à fratura. Então, isso que a gente tem que saber para a gente relembrar, né, a apsificação e poder comparar com outro tratamento que vai ser o foco da nossa aula hoje, tá? O foco da nossa conversa. Então, essa radiografia, a primeira, é a mesma radiografia lá do começo, tá? Lembre-se que se a gente fizesse a apsificação nesse caso, que é um caso de risogênese incompleta, é um caso de necrose pulpar, o que eu esperaria? Somente a formação de uma barreira de tecido mineralizado na região apical e as paredes dentinárias iam ficar do jeito que estão. Finas, frágeis, esse dente suscetível à fratura. Agora, olha qual foi o desfecho desse tratamento aí. A radiografia de baixo. É a mesma radiografia, gente, é o dente 45, tá? Eu falei 35 antes, desculpa. Então, olha lá o que aconteceu no desfecho desse tratamento. Nós observamos a continuação e a conclusão da formação radicular. Então, aquele dente que tinha paredes finas e frágeis inicialmente, se eu tivesse feito a apsificação, ia continuar com as paredes finas e frágeis. Mas outro tratamento foi realizado aí que permitiu que essa raiz continuasse a sua formação, concluísse a sua formação e nós
podemos agora, então, observar que esse dente não é mais um dente frágil, como na situação anterior. Então, eu queria agradecer essa radiografia, é um caso clínico do professor Aníbal Diógenes, meu orientador lá do Texas, daquele período que eu passei lá, e ele gentilmente me forneceu essas imagens desse caso clínico. Então, nesse caso, nós tivemos um outro desfecho. A gente tem que cuidar quando chegar na nossa clínica radiografias assim para a gente avaliar, tá? Por quê? Olha como a gente observa esse tratamento que foi realizado se eu tiver só a radiografia final. Eu vou falar, gente, o que o dentista fez aí? Que tipo de tratamento endodôntico mal feito ele fez aí? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque agora a gente pode começar a ver mais esse tipo de radiografia. A gente tem que investigar o caso, tá? Para não condenar um tratamento que foi muito bem realizado. Tá bom? Muito bem. Então, nesse caso, foi realizado um tratamento endodôntico regenerativo. E o que é isso? É um tratamento que visa substituir ou devolver ao dente estruturas danificadas e que foram perdidas. De preferência, claro, estruturas vitais e viáveis, de preferência iguais às originais, mas eu aviso que nem sempre isso é possível, tá? Mas numa situação ideal, um tratamento endodôntico regenerativo busca isso, devolver a estrutura que originalmente estava lá e que foi perdida, tá? Restabelecendo assim a função fisiológica do elemento dental. E no caso aí da polpa, a função fisiológica dela, além de sensitiva, formadora, né, é de proporcionar aí células que vão produzir dentina, né, que são os odontoblastos, para a conclusão, então, da formação radicular. Então, a indicação da terapia endodôntica regenerativa é basicamente a mesma da apsificação. Olha lá, dentes com necrose pulpar e isogênese incompleta. Só que o propósito dela é outro, tá? E o objetivo também. Então, o propósito é recuperar aquele tecido vital que já esteve no interior do canal radicular, que é a polpa, e com isso permitir que a formação radicular continue e seja concluída, para que esse dente não seja mais um dente friável, com paredes finas e frágeis de dentina, como ele seria se eu realizasse o tratamento de apsificação. Então, o objetivo é diferente, apesar da indicação ser a mesma. Muito bem. Agora, sempre que a gente quiser formar ou dar condições para o organismo formar um tecido novo em qualquer lugar, tá? No caso aqui, nós estamos falando do canal radicular, mas em qualquer lugar, nós vamos recorrer aos princípios de engenharia tecidual, para a gente saber o que a gente precisa ter para que um novo tecido se forme. E aí alguém vai falar assim, ih, vai começar a viajar agora. Vai falar de engenharia tecidual, vai falar de laboratório, tenho coisa que comprar alguma coisa, desenvolver alguma coisa em laboratório. Não é nada disso, gente. Eu vou passar para vocês os 3 fatores essenciais, os 3 elementos essenciais para que nós possamos dar condições para que um tecido novo se forme no canal radicular. Primeiro, célula-tronco. Primeiro elemento que precisa ter onde eu quero que um tecido novo se forme. Segundo, uma matriz, também chamada de scaffold, ou arcabouço. É uma estrutura onde essas células vão se organizar. Porque eu não posso deixar essas células, colocar a célula-tronco dentro do canal e deixá-las soltas, planctônicas. Elas não vão fazer nada, elas não vão conseguir se organizar sozinhas para formar um tecido. Então, elas precisam ter uma matriz, ou como nós chamamos de scaffold em inglês. É uma estrutura tridimensional onde elas vão se organizar. E o terceiro elemento são fatores de crescimento. Aí vocês vão falar, ixi, Maria, o que é isso? Eu vou ter que comprar fator de crescimento? Não, eu já vou falar para vocês o que são esses fatores de crescimento e aonde que a gente vai encontrá-los, tá? E já adianto que esses 3 elementos são muito facilmente encontrados no nosso paciente e facilmente disponíveis, tá? Então, vamos ver o que é isso, o que representa cada elemento e aonde que a gente vai conseguir esses elementos. Esse slide aí tá cheio de figura e talvez vocês não consigam ler. Ele só tá mostrando que nós temos células-tronco, especificamente na boca, nós temos no corpo todo, mas aí está mostrando aonde nós podemos encontrar células-tronco na boca. Olha a quantidade de locais onde nós podemos encontrar células-tronco na cavidade oral. No osso, na gengiva, no epitélio oral, na polpa,
no ligamento periodontal, na estrutura próxima à raiz, que eu já vou mostrar, próxima à região apical da raiz, que eu já vou mostrar mais para frente para vocês que estrutura é essa. Então, a nossa boca, o dente e as regiões ao redor do elemento dental são cheias de célula-tronco. Aí, na figura de baixo, tem os potenciais locais onde eu posso ter célula-tronco que pode se transformar em odontoblasto, que é a célula da polpa que eu gostaria, né, que povoasse a região do canal. Então, se alguém não lembra muito bem o que é célula-tronco, vamos lá. O que é célula-tronco? É uma célula indiferenciada. O que é uma célula indiferenciada? É uma célula que não tem uma identidade ainda, ela não sabe ainda quem ela é. Quando a célula-tronco, que pode se transformar em vários tipos de célula, e essa é uma característica de uma célula-tronco, ela pode se transformar em vários tipos diferentes de célula. Quando ela se transforma em alguma célula, a gente diz que essa célula-tronco se diferenciou. Então, uma célula-tronco pode se transformar num odontoblasto. Uma célula-tronco pode se diferenciar num odontoblasto, por exemplo. Tá? Então, uma célula-tronco é uma célula que ainda não tem uma identidade definida. E uma célula-tronco não pode se transformar em qualquer outra célula, tá? Isso segue alguns requisitos, que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas é por isso que eu coloquei essa segunda figura, para a gente saber onde tem célula-tronco na boca que pode se transformar em odontoblasto. E aí, nessa figura de baixo, que eu acho que vocês não vão conseguir ler muita coisa, tem lá folículo dental, polpa dental, ligamento periodontal, osso alveolar, papila apical, que é uma estrutura que está lá na pontinha da raiz, eu vou falar depois para vocês. Esses locais têm células que podem se transformar em odontoblastos, tá? Então, célula-tronco a gente tem na boca. E a gente já vai ver como que a gente vai conseguir célula-tronco para colocar dentro do canal. A gente já vai ver mais para frente. Pode passar, Milena. Muito bem. O segundo fator que eu falei para vocês, que é essencial para que a gente possa formar um novo tecido no canal, é o arcabouço, ou o scaffold, ou a matriz, que é aquela estrutura tridimensional onde as células vão se organizar. Essa estrutura vai facilitar justamente essa organização e a formação desse novo tecido. Muito bem, aonde que eu vou arrumar um scaffold? Eu vou falar para vocês que um scaffold perfeito, essa matriz perfeita, é natural, e um exemplo é o coágulo, tá? Como que eu consigo um coágulo para pôr dentro do canal? Para ter coágulo, eu tenho que ter sangramento. Para ter sangramento, eu tenho que estimular alguma região que tenha sangue e faça entrar dentro do canal. E a gente vai saber como é que faz isso. O fato é que eu tenho célula-tronco no paciente, fácil de conseguir. Tenho um coágulo no paciente, posso obter a partir do paciente, fácil de conseguir também, que a gente já vai ver depois. E a último elemento, pode passar, que é... Não. Tá. O último elemento, que é o fator de crescimento, tá? Pulou o slide, mas não tem problema. Tava lá naqueles 3 elementos, fator de crescimento. O que é fator de crescimento? Ai, tá em Fator de cima. crescimento é uma Ele tá em proteína, cima. ou basicamente... desculpa, tava aí. Não tava. Tudo bem, Em não tem cima. problema. É uma substância, fator de crescimento normalmente é uma proteína que é produzida pelo nosso organismo, pelas nossas próprias células. E o que esses fatores de crescimento vão fazer? Eles vão regular as funções das células. Então, as nossas células produzem fator de crescimento e eles vão fazer mais ou menos o seguinte, eles vão coordenar as funções das células. Então, o fator de crescimento vai falar assim, ó, você vai se transformar nisso, você vai se transformar naquilo, você vai proliferar, você vai migrar e vai ficar aqui. Os fatores de crescimento coordenam as funções das células. Então, eles são super importantes para coordenar essa formação de novo tecido. Muito bem. Aonde que eu vou arrumar fator de crescimento? O coágulo é cheio de fator de crescimento. Cheio de fator de crescimento. Outro lugar onde eu tenho fator de crescimento é a dentina. E lembrem que estamos no canal radicular, que está envolto por paredes de dentina. Na dentina está cheio de fator de crescimento. Eu só tenho que saber como liberar, porque eles não estão soltos. Eles estão presos na estrutura da dentina. Eu só tenho que saber como liberá-los para dentro do canal. E a gente também vai ver isso daqui a pouco, tá? Vou passar. Muito bem. A partir desses 3 fatores que eu falei para vocês, e conseguindo colocar tudo isso dentro do canal, nós esperamos que um caso como esse, que está nessa radiografia,
onde eu tinha um dente com risogênese incompleta e necrose pulpar, possa ter um tecido novamente constituído dentro do canal e a sua formação radicular completa. Como a gente pode ver aí nessa sequência de casos, que foram os primeiros casos clínicos publicados na literatura em 2001, relatando um caso de revascularização. Então, lembre que, depois eu vou falar para vocês um pouquinho, tem vários nomes para essa terapia endodôntica regenerativa. Um nome que era muito utilizado era a revascularização. Vocês vão ouvir também regeneração, revitalização, revascularização ou terapias endodônticas regenerativas. É tudo a mesma coisa, tá? Então, esse foi o primeiro artigo publicado na literatura relatando um caso de revascularização de um dente permanente, né, com risogênese incompleta e necrose pulpar, que teve a sua raiz, a sua risogênese completa após um tratamento endodôntico regenerativo. Então, esse foi o primeiro caso na literatura. E esses autores, eles já tentaram estabelecer um protocolo, tá, que a gente vai ver depois, mas eles já indicaram aí, para ajudar na descontaminação, uma pasta antibiótica, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente depois, tá? O segundo artigo que foi publicado na literatura foi esse de Bench e Trope, também relatando um caso clínico de risogênese incompleta, necrose pulpar, inclusive com fístula, tá? Ali no primeiro raio-x eles estão fazendo rastreamento de fístula. E aí eles fizeram esse tratamento endodôntico regenerativo, que era chamado na época de revascularização, tá? Esse caso aí foi publicado em 2004, se não me engano. Então aí eles já também tentaram estabelecer um protocolo, não tinha nada definido ainda, tá? Mas, basicamente, a gente vai falar depois, a sequência clínica é descontaminação do canal, que eu tenho que fazer em qualquer caso, medicação intracanal. E aí, depois que eu tiver reduzido aquela infecção, aí sim eu vou tentar colocar aqueles 3 fatores que eu falei para vocês dentro do canal. E observem que nesse caso aí, ocorreu, então, ainda não a completa formação na última radiografia, tá? Mas uma grande evolução já desse caso, com um aumento na espessura das paredes do canal e um aumento no comprimento. Inclusive, gente, quem quiser anotar aí, depois que a gente faz um tratamento endodôntico regenerativo, eu acho que após qualquer tratamento endodôntico isso é válido, uma das primeiras coisas, a primeira coisa que a gente observa na radiografia, quando o tratamento está dando certo, é a redução da imagem de rarefação óssea periapical, da imagem da lesão periapical, quando ela existe, né? Uma das primeiras coisas que acontecem é a regressão dessa imagem. Muitas vezes a gente vê isso até antes de obturar. Tá? Dependendo do tamanho, da extensão dessa lesão, a gente deixa a medicação intracanal e muitas vezes quando o paciente volta para obturar, dependendo do intervalo, óbvio, né? A gente já vê uma redução, tá? Então, uma das primeiras coisas que acontecem depois de concluído o tratamento é a redução daquela imagem radiolúcida associada à região apical. Depois, a gente vê um aumento na espessura das paredes e, por último, é que a gente vê um aumento no comprimento e a formação completa da raiz. Pode passar. Então, esses 2 artigos foram os primeiros artigos na literatura, em 2001 e em 2004, tá? Já relatando esses primeiros casos aí de revascularização. Então, eu coloquei esse esquema aqui. Ainda não é para explicar o passo a passo, mas é só para a gente situar e ter uma ideia de quais são as etapas. Então, a primeira etapa, aquele primeiro desenho ali, seria a seleção do caso. Então, só para a gente observar que há um dente com risogênese incompleta, que tem aquela comunicação apical, né, entre o canal e a região apical, periapical, muito ampla, muito difícil da gente obturar um dente desse pelo método convencional, óbvio, né? E então a primeira figura representa isso. Aí, o que nós vamos fazer? Claro que se eu tenho necrose pulpar, eu tenho contaminação. Então eu tenho que reduzir essa contaminação. Como que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer um preparo convencional, como se fosse um tratamento endodôntico convencional, utilizando limas, instrumentos rotatórios, reciprocantes, desgastando parede de dentina. Eu não posso fazer isso, porque essas paredes já são muito finas. Então, eu não vou contar com essa importante fase do tratamento, que é o preparo, que alguns chamam de cirúrgico ou mecânico. Eu vou contar somente com o preparo químico, que é
a irrigação e depois a medicação intracanal. É só isso que eu tenho para tentar reduzir essa carga microbiana, reduzir essa infecção para que eu tenha sucesso, já que se eu tiver infecção, eu não vou ter reparo. Muito menos a formação de um tecido novo. Claro que eu não vou esterilizar o canal, ninguém consegue fazer isso, mas a gente precisa reduzir ao máximo essa carga microbiana para que a gente tenha compatibilidade com o reparo. Então, a gente vai fazer tudo isso na primeira sessão. Essa descontaminação através de solução irrigadora, que depois a gente vai falar um pouquinho melhor. E vamos utilizar uma medicação intracanal, que é super importante aqui para complementar a nossa descontaminação. Essa medicação intracanal a gente também vai falar depois, tá? E aí, na próxima sessão, quando o paciente vier de novo, aí sim é que eu vou colocar aqueles 3 elementos dentro do canal. Então, quando o paciente voltar, claro, eu vou estabelecer aquele protocolo padrão, gente. Isolamento absoluto, né? Todo esse protocolo padrão que a gente já segue. Irrigação para remover aquela medicação intracanal. E aí sim, eu vou colocar aqueles 3 elementos no canal. Como? Primeiro, coágulo. Como que eu vou colocar no canal? Estimulando o sangramento. Como que eu posso estimular o sangramento? Utilizando um instrumento endodôntico, uma lima fina, delicada, 15, 20 ou 25. Imagine que esse canal é muito amplo. E eu vou ultrapassar 2 milímetros ali na região apical para eu promover um sangramento. Lembrem que isso tudo vai ser um processo muito delicado, tá? Então, como todo processo na endodontia, né, a delicadeza é importante, então a gente vai ultrapassar aproximadamente 2 milímetros da região apical e aí a gente vai estimular um sangramento naquela região. Muito bem, esse sangramento vai acontecer, vai preencher o canal, um coágulo vai ser formado, depois eu vou explicar bem tudo isso, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia do panorama geral. Preencher o canal com esse sangramento, vai se formar um coágulo, onde eu tenho sangramento, eu tenho a possibilidade do coágulo, vai se formar um coágulo. Pronto, o que eu tenho já? Já tenho o meu scaffold e também já tenho fatores de crescimento, porque no coágulo tem fator de crescimento. Muito bem. E aí, só falta as células tronco. Só que as células tronco, elas já entraram com o sangramento. Por quê? Porque elas já estão na região apical ao redor do dente. Quando eu estimular o sangramento, vai vir célula, vai vir sangue, vai vir fator de crescimento. E tem um fator muito importante, que eu falei para vocês que tinha fator de crescimento na dentina. Então, quando a gente for passar o passo a passo, vai ter uma solução irrigadora que a gente vai ter que usar, que é super importante para liberar esses fatores de crescimento da dentina. Tá? E aí eu vou falar para vocês depois. Muito bem, uma vez feito isso, já tenho o coágulo lá dentro do canal e tudo que eu preciso, eu vou proteger esse coágulo, posso colocar uma matriz de colágeno para proteger, depois vai ter lá bonitinho para vocês verem, e um biocerâmico na região cervical, tudo para proteger o meu coágulo. A partir daí, ionômero de vidro e restauração normal com resina. E vamos acompanhar esse paciente. Por quê? Porque eu quero que tudo aquilo que eu coloquei no canal, e eu quero que tenha aqueles 3 fatores, tá? Que é célula-tronco, o scaffold e os fatores de crescimento, estejam em condições favoráveis para que um tecido seja formado ali. Mas como que esse tecido vai ser formado? Aquelas células-tronco que entraram e que têm potencial para se diferenciar em odontoblasto, mas também em cementoblasto, em ligamento periodontal, porque eu não sei que célula vai entrar, certo? Então, essas células, elas precisam ter condições para que elas se diferenciem e formem um tecido onde antes não tinha mais um tecido. E a gente já vai ver quais são as células que têm mais chance de entrar ali. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês entenderem melhor isso. Mas agora eu só queria que vocês entendessem como que a gente vai colocar tudo isso dentro do canal e por quê. Muito bem. Então, dessa maneira, uma vez colocando os elementos que nós precisamos para que um tecido novo seja formado, a gente pode ter um caso como esse, que foi gentilmente cedido pelo professor Celso Caldeira, lá da USP, da FAU-USP, onde ele tinha inicialmente, então, um caso de risogênese incompleta e necrose pulpar. Foi realizado o tratamento endodôntico regenerativo e aí no 2, 3 e 4 a gente tem o acompanhamento do caso. Então a primeira coisa, no slide 2, na radiografia 2, a gente já vai ver que o que aconteceu. Primeira coisa, sumiu a imagem de rarefação periapical. Primeira coisa que a gente vê.
Segundo, se a gente pegar a radiografia número 3 e comparar lá com a número 1, a gente já vai observar que as paredes já estão começando a aumentar a espessura lá na região apical, mais ainda na 4, que ainda não formou completamente, mas a ordem, a sequência do que vai acontecendo é isso. Primeiro, redução da rarefação, depois a gente começa a ver um aumento na espessura das paredes e, por último, é que a gente vai ver um aumento no comprimento. Assim, a gente observa o quê? Que os princípios foram realizados de maneira adequada, provavelmente aqueles 3 elementos foram inseridos dentro do canal de maneira adequada e um novo tecido se formou ali. Por quê? Porque eu estou vendo que está havendo a continuação da formação radicular. Mesma coisa nesse caso aqui. São todos de artigos científicos, tá? Então, inicialmente, a gente vê, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas a gente vê um caso também de risogênese incompleta e necrose, é o caso padrão. E aí, após a realização no slide B, já está pronto o tratamento. Então, a gente vê que na cervical tem a imagem radiopaca, né, do biocerâmico. E aí, conforme a gente vai acompanhando, a primeira coisa, redução na imagem de rarefação, quando ela existe. E depois a gente já começa a observar um aumento na espessura das paredes do canal. E a última coisa que acontece é o aumento no comprimento e conclusão da formação radicular. Então, nesse artigo, eles avaliaram, eles compararam a taxa de sobrevivência do elemento dental que é submetido a um tratamento endodôntico regenerativo e a apsificação imediata, que é com MTA, ou mediata, que é com hidróxido de cálcio. Observe que a taxa de sobrevivência ali nos 2 primeiros casos é muito alta. Só que lembrem que a condição que um dente com apsificação vai sobreviver e a condição que ele vai apresentar é totalmente diferente de um dente onde eu realizei o tratamento endodôntico regenerativo com sucesso. Né, onde eu vou ter um aumento na espessura, no comprimento, esse dente, ele vai apresentar um aumento na sua resistência, ao contrário daquele que foi submetido à apsificação. Muito bem, nesse artigo eles também comparam, e aqui de maneira bem satisfatória, o ganho, tanto em espessura quanto em comprimento nas paredes do canal. Então, olha lá, o primeiro gráfico, eles estão mostrando um aumento na espessura, na largura das paredes do canal. Na revascularização, que é o primeiro item lá, que tem a barrinha com 3 asteriscos, ocorreu um maior aumento nessa espessura, quando eu comparo com a apsificação com MTA ou com hidróxido de cálcio. E essa diferença foi estatisticamente significativa. E no gráfico de baixo, a gente tem um aumento no comprimento. Também foi mais satisfatório com a revascularização ou regeneração, e essa diferença foi estatisticamente significativa. Então, comprovando que quando a gente faz essa terapia regenerativa, a gente tem mais chance de promover um ganho, tanto em comprimento quanto em espessura, e isso a gente não obtém quando a gente realiza a apsificação. Muito bem, aqui um outro caso para ilustrar esse acompanhamento. Então, primeira coisa ali no pós-operatório, de 6 meses que a gente vai observar, ocorreu uma redução na imagem da rarefação e já um aumento na espessura, tá? E por último lá é que a gente vai ver, que ainda não está completamente formada, mas a última coisa que vai acontecer é um aumento do comprimento. Pode passar. Então, gente, agora vamos lá. Vamos entrar naqueles detalhes importantes como da onde vão vir exatamente as células que vão entrar no canal, as células-tronco, e potencialmente vão se transformar em algum tecido. Tudo bem, a gente já viu lá que tem várias estruturas ao redor do dente que tem célula-tronco que pode se transformar em odontoblasto. Mas da onde exatamente que vai vir essas células? Se a gente observar num corte longitudinal, um dente rígido, tá? Que tem a polpa vital. Então, a gente vê o espaço ali da polpa, essa análise histológica, a gente vê as paredes de dentina lateralmente finas. Por quê? Porque esse dente está em formação radicular. A risogênese não está completa ainda. Aí a gente vai ver a camada de odontoblastos grudadinha ali na parede de dentina. E olha ali embaixo, na região apical, que está circundada em azul. Aquilo ali não é polpa, tá? Porque está para fora do canal. A gente vê ali a imagem do canal radicular e das paredes de dentina, que ainda não estão completas, mas aquela estrutura que está ali bem fora ali do canal não é polpa, tá? Essa estrutura é chamada de papila apical.
E observem lateralmente ali na parede de dentina, a gente tem o diafragma epitelial, a bainha epitelial de Hertwig que está ali naquela região. E esse tecido, que é chamado de papila apical, é um tecido que está presente na região apical, como o caso aí, de dentes com risogênese incompleta. E esse tecido é muito importante para a formação da polpa e da dentina radicular. É essa estrutura que vai fornecer odontoblastos para a polpa. A polpa só existe por causa dessa estrutura, que é a papila apical. Todo mundo conhece ela, mas não lembra. Pode passar, Milena. Olha aqui quem que é essa papila apical. No primeiro slide, a gente tem uma estrutura durante a formação do elemento dental, né? Lá na odontogênese, a gente tem uma das estruturas naquela sequência de botão, capuz, campânula, né? Essa aí seria o capuz. A gente tem ali um FD, aquilo ali é folículo dental, e o PD, que está bem no meio, é a papila dental. Vocês lembram que o folículo dental vai dar origem ao ligamento periodontal, cemento e osso, e a papila dental dá origem à polpa e à dentina? Muito bem. Quando a coroa do dente praticamente termina a sua formação, começa a formação da raiz. E essa papila dental é super importante, porque ela é que fornece células, tanto para a formação da polpa, quanto para a formação da dentina agora radicular, porque a raiz vai começar a se formar. À medida que a raiz vai se formando, imagine, esse PD vai descendo em direção apical. Aí a raiz vai se formando e essa papila dental vai descendo para a região apical. Quando a risogênese está avançada, por exemplo, mais que metade ou 2/3, essa papila dental agora fica só lá no ápice, como na foto anterior que a gente viu, e passa a se chamar papila apical. Tá? Então, essa estrutura é super importante para a formação da polpa e da dentina. E olhem que ela está, no slide anterior, se puder voltar, ela está exatamente ali na região apical. Então, quando eu ultrapassar a minha lima para estimular o sangramento, a primeira estrutura que eu vou encontrar é essa aí. É a papila apical. Então, eu diria que a chance das células da papila apical entrarem no canal quando eu estimular o sangramento são muito altas. E é justamente essa estrutura que fornece as células para a formação da polpa. Pode passar. Então, gente, pode voltar um pouquinho, Mia, aquele anterior. É justamente com essa estrutura aí que vocês estão vendo na segunda foto. Esse é um dente extraído com risogênese incompleta. E esse negocinho, que essa foto é minha, que eu estou puxando, é justamente a papila apical. Então, ela é uma estrutura formada por tecido conjuntivo, por célula, por vaso, que a gente consegue destacar da pontinha da raiz, tá? Ela não tem nada a ver com a polpa. Apesar de fornecer célula para a polpa, a gente consegue removê-la da pontinha da raiz e, a partir daí, a gente faz cultura dessas células para estudar exatamente essas células tronco da papila apical, e é com isso que eu trabalho no meu doutorado, tá? Então, essa é uma estrutura super importante para a formação da polpa. Pode passar. Esse artigo é sensacional e olha o título dele. Acho que não vai dar para vocês lerem direitinho, mas é The Hidden Treasure of Apical Papilla, o tesouro escondido da papila apical. E ela é um tesouro mesmo. Nesse artigo, o que eles mostraram? Eles mostraram duas coisas diferentes. Primeiro, eles fizeram um tratamento endodôntico aí nessas radiografias, nessa sequência de radiografias, de um dente que estava com a risogênese praticamente completa. Então, eles fizeram um tratamento convencional. Eles conseguiram fazer o tratamento endodôntico convencional. Quando eles começaram a acompanhar as radiografias, eles viram que depois, lá na D, depois de concluído o tratamento endodôntico, se formou raiz ainda. O ápice, que não estava completamente formado, ele terminou de se formar. E é uma coisa que eles observaram na preservação, eles até se surpreenderam com isso. E aí eles falaram, mas espera aí, se não tem mais polpa, como que formou raiz aí no finalzinho, se a gente associa tanto a necrose pulpar à interrupção da risogênese? É isso que a gente associa clinicamente, não é? A polpa necrosou, acabou, não vai mais formar nada. Como que formou aí se não tinha mais polpa? E aí eles começaram a prestar atenção na papila apical. E aí o que eles fizeram? Eles usaram mini pigs, que são porquinhos usados em experimentos,
porquinhos miniatura, e eles eles analisaram molares desses ratinhos, e cada raiz do molar está associada ao seu ápice, tem a papila apical, quando a rizogênese está incompleta, né? Não foi completa ainda. O que eles fizeram? Eles tiraram a papila apical só de uma raiz do molar. E a polpa estava vital. O que eles observaram? Que exatamente onde eles tiraram a papila, a raiz não se formou. E a polpa estava vital. Aí eles comprovaram a importância da papila na formação da raiz. Pode passar. Então, essa é uma estrutura importantíssima para a formação radicular. Então, quando a gente estimula o sangramento, se eu pudesse escolher que célula que vai entrar no canal, eu gostaria que entrasse as células da papila apical, porque elas têm um grande potencial em se diferenciar em odontoblastos, que é o que eu quero, né? Para formar dentina e continuar ali a formação radicular. Muito bem. Então, agora vamos para a parte prática. Vamos para o passo a passo dessa terapia regenerativa. A Associação Americana de Endodontia estabeleceu já um protocolo, tá, para toda essa sequência clínica, é esse protocolo que a gente segue. Lembrando que podem ter diversas outras sugestões, tá, mas a gente precisa ter um norte para seguir. Então, a gente segue as recomendações da Associação Americana de Endodontia. Primeira coisa, seleção do caso, que eu acho que está bem claro, né? Caso de necrose pulpar com risogênese incompleta. Pacientes jovens são mais suscetíveis ou com melhor prognóstico, né? Mais suscetíveis à formação de um novo tecido. Então, olha lá. Primeira sessão, anestesia, isolamento, como a gente sempre faz. E o que a gente vai focar na primeira sessão? Descontaminação do canal. Com o quê? Só com irrigação, gente. Não dá para a gente usar instrumentos para desgastar a parede. Então, a gente vai fazer irrigação. O hipoclorito a 1,5% e depois a gente vai falar dessa concentração aí, se der tempo, tá? Então, a gente vai promover uma irrigação eficiente para reduzir o máximo que a gente puder aí essa contaminação. Secar o canal e vai colocar uma medicação intracanal, que a gente também vai falar as opções daqui a pouquinho, tá? Essa medicação intracanal vai ficar, em selamento coronário, né? Vai ficar de 1 a 4 semanas. O paciente volta depois na segunda sessão para a gente fazer tudo aquilo lá que a gente já combinou, tá? Muito bem. Quais as opções de medicação intracanal? Primeiro, hidróxido de cálcio, que a gente já usa, já conhece, já sabe. Começaram a pesquisar outras pastas para serem utilizadas no canal com o intuito de testá-las para verificar se elas seriam mais eficientes ou não que o hidróxido de cálcio. E aí começou a entrar pastas antibióticas, tá? Lá naquele primeiro artigo que eu mostrei para vocês, de 2001, eles já sugeriram a utilização de uma pasta com 2 antibióticos, tá? E depois veio essa pasta triantibiótica, que tem o quê? Ciprofloxacino, metronidazol e minoxiclina. A mistura dos 3, tá? Ao invés do hidróxido de cálcio. Então, a gente tem essas 2 opções. Já vamos falar um pouquinho mais detalhado. Pode passar? Mas sempre que a gente tem opções diferentes, a gente precisa ter um norte, precisa testar. Então, esse grupo aqui, que inclusive é o grupo que eu fiquei lá, acompanhei lá no Texas, eles usaram justamente aquelas células de papila apical, que são as células que a gente trabalha, tá? E são chamadas de SCAP, é a sigla em inglês, a sigla delas. Então, eles testaram essa pasta triantibiótica para avaliar se ela era muito tóxica para essas células ou não. Porque se eu quero que essas células permaneçam viáveis para formar um tecido, eu não posso usar nenhuma solução irrigadora que vai destruí-las, muito menos uma medicação intracanal que seja muito tóxica para elas, né? Porque eu preciso delas vivas. Então, eles testaram diferentes concentrações dessa pasta triantibiótica e eles observaram que muitos profissionais, o que eles fazem? Eles pegam o comprimido, trituram no consultório, fazem uma pastinha e colocam no canal e acham que fizeram grande coisa. Mas a gente precisa de evidências científicas para saber se isso é bom ou ruim. Então, o que eles fizeram? Eles testaram diferentes concentrações dessas pastas. E o que eles viram? Que na concentração de 1000, lá no primeiro gráfico, a concentração de 1000, não tem nada ali de célula viva. E é essa concentração de 1000 que é a concentração aproximada de quando a gente pega o comprimido, tritura, faz uma pasta e põe no canal. Ou seja, nunca faça isso, tá? Aí eles testaram outras concentrações, sendo que a mais satisfatória, ou as mais satisfatórias, foram as 2 primeiras, 0,1 e 1. Isso quer dizer que se eu for utilizar a pasta triantibiótica, eu preciso mandar manipular e pedir para a farmácia de manipulação fazer uma concentração de 0,1 ou 1 miligrama por ml no máximo, senão eu vou acabar com as minhas células.
E com as bactérias também, mas aí não sobra nada. Então não adianta. Já com o hidróxido de cálcio, o que eles observaram? Eles testaram diferentes concentrações e nenhuma diminuiu a viabilidade celular, tá? Pelo contrário, a segunda ali, na 1 miligrama por ml, no segundo gráfico, aumentou a proliferação celular, tá? Então, fica aí a dica para quem quiser utilizar essa pasta triantibiótica, tem que ser na concentração no máximo 1 miligrama por ml. Ou use o bom e velho hidróxido de cálcio. Pode passar. Aqui, só um adendo, tá? Porque a pasta triantibiótica, ela tem um problema, a minociclina. Minociclina puxa tetraciclina, a gente volta para a faculdade e lembra que é um problema, porque mancha a estrutura dental. Nesse artigo, eles comprovaram isso. Se a gente olhar, a letra D é a que tem minociclina e é a que mais mancha o dente. Pode passar? Então, a gente pode tirar a minociclina da história e ficar só com a pasta biantibiótica. Aqui, gente, olha só, eles mostraram também, só para comprovar que é a minociclina que escurece o dente, que altera a cor. Primeira faixa lá, eles fizeram a pasta triantibiótica, colocaram em cortes de dentina, né, para avaliar esse manchamento em até 3 semanas. Ali tem a pasta triantibiótica, todo mundo junto. Cipro, metronidazol e minociclina. Muito bem, manchou. Agora vamos descobrir quem mancha. Na fileira B, eles colocaram só o ciprofloxacino, na C, só metronidazol e na D, só minociclina. Quem manchou? Minociclina. Então vamos tirar a minociclina da história. Se quiser usar a pasta antibiótica, usa biantibiótica, só com cipro e metronidazol. Tá? Tira a minociclina da história. Muito bem, seguindo aí. Segunda sessão, o paciente voltou, vou fazer anestesia sem vasoconstritor. Por quê? Porque eu vou querer um sangramento e o vasoconstritor diminui o sangramento. Então, anestesia com mepivacaína sem vaso. E isola, tudo bonitinho. Vou fazer a irrigação para remover a medicação intracanal, seja ela qual for, tá? E lembra que eu falei para vocês que tinha uma solução irrigadora que ia liberar os fatores de crescimento da dentina? É o EDTA. Gente, é imprescindível usar EDTA nessa sessão. Por quê? Porque é ele que vai expor fibras colágenas da dentina e isso aumenta a adesão das células-tronco que vão chegar e também ele vai liberar os fatores de crescimento que estão aprisionados na dentina e eles vão direcionar as funções celulares, tá? Então, tem que usar EDTA, e não é por causa de smear layer, não, porque não tem smear layer aí. A gente não fez preparo biomecânico para ter smear layer, é para liberar fator de crescimento, ele é super importante. Então, tem que irrigar com EDTA, e é tudo em quantidades elevadas, tá? Ó, 20 ml, tá? Acho que aqui, coloquei ali, tanto de hipoclorito quanto de EDTA, mas é super importante nessa sessão, antes de estimular o sangramento, que a gente use o EDTA, tá? Secagem com cone de papel. E aí, para estimular o sangramento, eu vou com uma lima fininha, tá? Pode ser 15, 20 ou 25, ultrapassando lá 2 milímetros do comprimento do meu dente, delicadamente, para eu estimular aquelas células que vão estar... A primeira célula que a gente vai enxergar, ou a primeira estrutura, vai ser a papila apical, tá? Mas não necessariamente vai ter célula só da papila que vai entrar. Pode ser célula do ligamento, do cemento, do osso, eu não tenho como controlar, tá? Então, a gente vai tentar colocar os 3 fatores lá no interior do elemento dental. Promovendo esse sangramento, o que vai acontecer? Essa parte é chata, tá? Começa a sangrar, às vezes demora para sangrar, às vezes começa a sangrar e não para. A gente tem que ir controlando isso com a aspiração para que se forme um coágulo, tá? De preferência abaixo da junção esmalte-cemento, para não manchar o dente. Muito bem, isso demora muitas vezes 15 minutos, 20 minutos até formar o coágulo. Tem que ter paciência. Formou o coágulo, eu preciso proteger esse coágulo, tá? E aí a gente pode usar ali uma esponja de fibrina, como o Hemospon, só em cima do coágulo para eu poder colocar o biocerâmico, para não colocar biocerâmico direto em cima do coágulo. Vou proteger, então, tudo isso com o biocerâmico na cervical e vou restaurar normalmente esse dente, tá? E acompanhar. Sei que eu coloquei tudo que eu precisava lá dentro do canal. Pode passar. E aí, exemplos de biocerâmicos, que não vai dar para falar nada, tá? Vou sugerir uma aula e uma live, né, da professora Paty, tá? Que é sensacional. Mas, enfim, a gente tem opções de biocerâmicos, tá? Não precisa usar o MTA, a gente sabe que ele mancha o dente. Então, para que vai usar ali na cervical, né? Vamos usar um biocerâmico, um material mais novo, por que não? E que tenha a possibilidade de não manchar esse elemento dental. Pode passar.
Então, a importância do EDTA, né, que eu já falei aqui, é só para enfatizar que realmente ele é muito importante nesses casos para liberar fator de crescimento, tá? E nessa pesquisa aqui, só para comprovar a eficiência do EDTA, eles testaram, nessas células de papila, tá? Eles testaram só hipoclorito, tá? Numas células irrigadas, digamos assim, só com hipoclorito, e na outra, hipoclorito seguido de EDTA. E eles observaram que naqueles casos em que foi usado só o hipoclorito e que houve uma redução na viabilidade das células, no grupo que foi utilizado hipoclorito com EDTA, esse efeito deletério do hipoclorito foi amenizado pelo EDTA. Então, o EDTA, nesse caso, é super importante para as células, tá? Eu não vou entrar em detalhes por causa do horário, tá? Senão eu ia explicar melhor o gráfico aí, mas vamos lá, pode tocar. Bom, gente, aí vem a pergunta, tudo bem, mas que tecido que vai se formar dentro do canal? Gente, infelizmente, para eu dizer que tecido que vai formar, eu preciso fazer uma análise histológica, para isso preciso extrair o dente. Tem poucos artigos publicados analisando isso, naqueles casos em que foi feito o tratamento, depois o paciente fraturou, não tinha como restaurar, foi extraído, ou no caso que foi por indicação ortodôntica, enfim. Tem alguns casos publicados já analisando que tecido que se forma, e eles observam que isso varia muito. Até no mesmo dente, no molar, se eu pegar numa raiz, eu posso ter um tipo de tecido e na outra raiz outro tecido com o mesmo tratamento, tá? Então aí acho que não vai dar para vocês lerem, mas basicamente pode ter tecido semelhante à polpa no canal, tecido sementoide, tecido parecido com osso, enfim, tudo vai depender do quê? Do tipo de célula que entrar lá. Mas o que eu quero? Pode passar. O que eu quero para o meu tratamento? Eu quero que a raiz aumente o comprimento e a espessura. Não interessa que tecido está lá dentro. Claro que seria importante que fosse polpa, mas, gente, a gente está buscando um objetivo maior nisso, tá? Então, aí, nesse caso, olha lá, tem tecido semelhante à polpa, tecido conjuntivo, tecido calcificado, uma mistura aí dentro do canal. Mas o que eu quero? Eu quero ver uma imagem satisfatória na radiografia. Pode passar. Então, eu quero... Deixa eu pegar o... Não faz mal que sai tudo de ordem, né? O que a gente quer ver? Um resultado satisfatório, como isso aí. O que eu tive aí? Um aumento na espessura, né? Resolução da imagem radiolúcida, aumento no comprimento, que é mais devagar, mas esperamos que aconteça. E aí, nesse caso, é sucesso. Não me interessa muito que tipo de tecido que está aí dentro do canal, se o meu paciente está assintomático, se esse dente está com um aumento na resistência. Portanto, sucesso, pelo menos até agora. Tá. Uhum. Isso. E aí, gente, nossa, gente, corri tanto que deu, acho que certinho. Então, o mais importante é a gente poder preservar, colocar tudo que precisa lá dentro do canal, aguardar. Agora, o tipo de tecido que vai formar, a gente gostaria que fosse polpa, né? Mas, infelizmente, a gente não pode afirmar que é isso que vai ser formado, tá? Tudo depende do tipo de célula realmente que vai entrar no momento que eu estimular. E a gente sabe que tem uma estrutura que é super importante ali, que é a papila apical. E a gente já sabe também que ela aguenta mais do que a polpa. Em muitos casos, a polpa necrosa e a papila apical continua lá viável, tá? Então, isso é bem importante a gente lembrar que a papila é mais importante que a polpa para a formação da raiz, tá? Da raiz. Espetacular, Cláudia. Nossa, gente, desculpa a correria, tá? Essa aula é de 4 horas, mas assim, ó. Você falou o mais importante aí, tá? Você falou da irrigação com hipoclorito 1,5%. Poderia ser com 2,5%? Então, de acordo com aquele artigo que eu não consegui explorar muito, porque estava muito em cima, a concentração que proporcionou uma maior viabilidade celular, inclusive após o EDTA, comparando com outras concentrações, foi de 1,5%. Tá? Que a gente tem que pensar também nas células, na viabilidade das células. Agora, teve caso clínico que eu mostrei que foi irrigado com 2,5% e teve sucesso também, tá? Aqui, esse protocolo que eu passei é seguindo as orientações da Associação Americana de Endodontia, tá? Que é 1,5% preconizado, né? A irrigação. A Renata perguntou se pode usar clorexidina. A Renata está perguntando, né? Pode usar, tá? Tem estudos avaliando que ela poderia reduzir muito a viabilidade celular, tá? Então, a gente, claro, tem uma gama enorme, tanto de concentração quanto de substâncias, né? Mas a gente tem que direcionar e se embasar, né, na literatura, lógico, para que a gente possa indicar aí a melhor solução. Claro que se de repente você não tiver não tiver sucesso ali na resolução dos sintomas, a gente pode sim, né, tentar lançar mão de outros tipos de soluções irrigadoras, por exemplo. Mas preconizado pela Associação Americana é o hipoclorito a 1,5%.
tá? Uhum. E assim, ó, tem uma pessoa perguntando se dente com reabsorção interna e com risogênese incompleta você pode usar esse tratamento. Tá, então a primeira coisa, a principal indicação, dente com necrose pulpar, né, e risogênese incompleta, tá? Então a gente tem que avaliar. Normalmente, quando a gente tem reabsorção interna, a Patrícia tá aí, tá? A gente vai ter uma polpa vital para esse processo estar ativo, certo? Então a gente tem que ver se esse dente respeita, né, aquelas recomendações, até porque se a gente tiver uma polpa vital e uma risogênese incompleta, a gente tem um outro tratamento muito bem indicado, que é a pulpotomia, tá? Uhum. Então... Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida. A aula eu vou salvar sim, né? Com certeza merece ser salva, né? Porque é uma aula maravilhosa, né? Assim, nossa, a hora que der uma hora vai cair, tá? A live. Eu não sei como é que tá o tempo mas aí. eu acho que falta 3 minutos ainda. Maravilhosa, tá. sim, Cláudia. Gente, assim, se alguém tiver mais perguntas, tá? E quiser mandar, tem muito mais coisa que eu gostaria de ter falado, tá? Mas realmente uma hora passa muito rápido. Eu achei até que ia sobrar bem mais tempo pra gente responder as perguntas, tá? Mas enfim, desculpa aí. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Ela está perguntando EDTA 20 ml, hipoclorito, Isso. Né? Hipoclorito não tem ml. Tá, 20 ml também, tá? É bastante. Inclusive, vai sair um artigo agora no Journal, onde eles avaliaram a ativação desse hipoclorito, tá? Para aumentar, então, esse poder de ação e o extravasamento. Eles observaram que pode ativar, sim, respeitando, claro, não vou chegar lá no comprimento de trabalho, né? Pelo menos 1, 2 a quem. Mas pode, inclusive, ativar essa solução irrigadora, tá? Com ultrassom. E assim, tem algum artigo que fala de terapia fotodinâmica? Não tem nada que fale. Tem também, que é mais um recurso. Eu acho que quanto mais recursos a gente puder aplicar ali para melhorar a nossa desinfecção, já que a gente não pode utilizar, né, os métodos convencionais, né, com limas, rotatórios, antiprocantes, enfim, esse elemento tão importante a gente não vai usar. Eu acho que quanto mais a gente puder associar aí, melhor. Uhum. Falta 2 minutos para terminar, sabe? Eu gostaria primeiro assim, ó, de te agradecer, assim, porque foi perfeita, maravilhosa a sua aula. Eu já conheço você, então eu já esperava que ia ser fantástica. Por isso que eu fiz questão de convidar tantas pessoas para estarem aqui, né? Eu quero te deixar o último minuto para você se despedir, né? Tá. Mas muito obrigada por tudo, fantástico tudo que você falou. Muito obrigada por dividir tudo, né? Mi, eu queria te agradecer, tá? Você é uma profissional que eu admiro muito, tá? Que você está sempre se atualizando, sempre prestando atenção nessa parte também científica. Você está terminando o teu doutorado. Te admiro muito do ponto de vista profissional, pessoal, né? E você é uma pessoa incrível. Eu queria agradecer demais essa oportunidade. Primeira vez que eu faço uma live assim, dando uma aula, tá? Meio sem noção de tempo, enfim, mas queria agradecer de coração, tá, gente? E se alguém quiser pergunta, aprofundar no assunto, tá meu e-mail ali, eu acho que dá para ler, claudiamenezes@usp.br com S, tá? Fica à vontade, que eu estou à disposição, tá bom? Isso. Obrigada mesmo, tá? Né? Obrigada a todo mundo que tá aí, mandando oi, a gente não enxerga direito, mas já vi que tem um monte de gente que mora no meu coração e tá aqui. Obrigada, tá? Sim, muito obrigada. Assim, ó, eu já sabia que você era uma pessoa maravilhosa para falar sobre isso, né? Assim, eu não tinha nem dúvidas, né? E assim, ó, Cláudia, eu te agradeço pela amizade também, né? E assim, eu sou muito feliz por poder mostrar o teu trabalho também aqui, porque assim, ó, as pessoas terem a oportunidade de te conhecer, porque você é uma pessoa maravilhosa, né? E sabe muito sobre o assunto, né? Obrigada, beijo, então, né? Obrigada, tá? Conta comigo sempre.